Tudo jóia para o nosso Ibovespa, nem tanto, né? A gente até se animou agora de manhã, eu falei, nossa, vai vir aí a primeira alta de agosto, mas no fim, me parece que hoje não vem. Quem sabe daqui a pouco ela venha. Mas já te perguntando aqui, João, conta um pouquinho, né? Os resultados aí pesaram um pouco para o nosso Ibovespa, o que está acontecendo, porque a gente teve no fundo, a gente teve o gatilho importante ali da Selic, a gente tem uma previsão da queda de juros, mas nada disso fez muito preço para o nosso índice. O que você poderia dizer? O que está acontecendo? O que está pesando para o índice? Bom, acho que assim, vamos lá, a gente tem 3 pontos importantes que estão afetando o mercado de ativos de risco aqui no Brasil. 2 deles são lá de fora. Então, você já bem mencionou ali. Essa questão da China, ela já vem incomodando desde a virada do mês, né? Logo na virada do mês, a gente teve aquele PMI chinês que mostrando desaceleração na indústria, toda aquela história, corroborado agora, né, pelos dados industriais e pela venda ao varejo, né, que não avança na China. Né? Você tem um valor nominal de vendas do varejo na China que não cresce. E a gente conseguiu ver isso, inclusive, nas empresas de e-commerce lá fora, que apresentaram resultados fracos na sua média. Se você pega lá a Alibaba, pega a JD, pega todas elas ali, você começa a ver que realmente a situação do varejo chinês não ganha tração. Esse é um ponto importante. Por quê? Porque isso segurou o preço de commodities esse mês. Né? A gente tem visto, especialmente as commodities metálicas, vamos dizer, desacelerarem, né? Aquela alta que o pessoal estava empolgado. Eu, inclusive, estava com a cabeça que ia vir algum pacote mais bem montado ali do governo chinês para tentar estimular a economia. Não veio. E a gente viu o minério de ferro desabar durante o mês de julho inteiro, a gente viu as ações da Vale caindo, as ações da Rio Tinto, BHP, as grandes empresas do setor desabando, e isso acabou segurando o Ibovespa para baixo. Beleza. Então, China é um ponto-chave. Outro ponto-chave, lá de fora também, tem sido a questão dos leilões de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro está enchendo o seu caixa nos Estados Unidos e vem com algumas emissões grandes de títulos, e isso tem feito os investidores, de certa forma, retornarem dinheiro para o dólar. O DXY, né, que é o índice que mede o dólar em relação às principais moedas globais, ele avançou nessas últimas semanas. Pouquinho, mas avançou. Porque você está vendo essa fuga de recursos para o dólar para comprar Treasury americano a taxas mais elevadas. Né? Então, esse é um segundo movimento que também, vamos dizer, tirou um pouco de apetite por ativos de risco ao redor do mundo. A gente viu o Brasil indo mal, mas se a gente olhar para as outras bolsas, elas também tá bom, não. Exatamente, está todo mundo sofrendo nessa mesma esteira. Esse é um ponto também chave importante. E por aqui, apesar vamos dizer, da boa reunião do Banco Central, a gente teve um pouco de turbulência ali causada nessas rusgas ali de Congresso e Executivo. E aí ontem a gente teve um comentário ruim do Haddad sobre o Arthur Lira, aí ficou toda aquela... Bom, enfim, mal-estar que vem para a manchete, às vezes não está acontecendo nada, mas vem para a manchete e gera uma certa turbulência. Mesma coisa, política, mais uma vez, interferindo bastante, né? Como a gente sabe aqui no Brasil, né? Sempre pega, né? Aquele incômodo que aí o pessoal vai lá, para a aresta, até as coisas se ajustarem de novo, né? No curto prazo, o mercado reage antes, né? E depois as coisas vão se estabilizando. E acho que teve também o grande lance, esse lance do Wilson Ferreira sair da Eletrobras também, sabe? Um mandato curtíssimo. Você fala assim, poxa, mas o cara não foi para lá para resolver a questão da privatização, enquadrar a empresa. Aí, de repente, você tem boatos, né, de que o governo quer colocar mais gente em cargo de conselho, e por aí vai. Isso causa um mal-estar, causa um mau humor. Assim, ninguém sabe direito o que é de verdade, mas vai
vai gerando ruído. Petrobras, hoje, né, foi lá e aumentou o preço do combustível. Isso afetou as expectativas de inflação para o final do ano. Algumas casas já refizeram suas expectativas. Ou seja, tudo isso vai causando um monte vai gerando, né, esses impactos, né? Mau humor, porque, que nem eu comentei também, não é uma queda assim tão agressiva, né? Vai pegando ali aos pouquinhos, né? A gente tem as quedas, mas elas não são tão grandes. Acho que, inclusive, a maior foi até a de ontem, que caiu um pouquinho mais de 1%, né? Não são quedas assim muito abruptas. Então, isso acabou, esses fatores acabaram pesando, de repente, um pouco mais do que os próprios resultados das empresas, e aí já emendo a minha segunda pergunta para você falar um pouquinho aí de como foi essa temporada do segundo trimestre. Olha só, Paula, eu acho que eu comentei algumas vezes que assim, os investidores eles não deveriam estar olhando muito no detalhe para esses números desse segundo trimestre. Por quê? Porque eles refletem um pouco do passado, né? Especialmente nas empresas ligadas ao varejo. Né? O varejo nesse segundo trimestre foi muito mal, foi muito ruim. Né? A gente viu as empresas ali patinarem, a gente viu os números do IBGE mostrarem que, poxa, teve desaceleração do varejo, teve um contrapasso, as famílias super endividadas. Então, a gente sabia que os resultados que viriam seriam resultados ruins. O investidor não deveria se apegar a eles agora. Mas, obviamente, a hora que a manchete aparece na mídia, né, há reações. Então, a gente viu, de certa forma, a maior parte do varejo sofrer. Umas empresas do varejo mostraram diferenciais claros. Por exemplo, eu vou citar aqui o Mercado Livre. Eu acho que assim, o grande do varejo talvez tenha sido o grande vencedor. Né? Ele se destacou, ele conseguiu ganhar market share, conseguiu manter rentabilidade, conseguiu crescer. O Mercado Livre se destacou. Um que se destacou, que na verdade está escondido aí no meio dessa história toda, porque a gente não tem acesso a dados, mas a gente sabe pelos canais aqui que realmente foi bem, foi a Amazon, aqui no Brasil, que ganhou mercado, e agora fica muito nítido depois dos resultados de Via e Magalu, depois o Fernando vai comentar mais sobre o Magalu, mas depois dos resultados de Via e Magalu, Mercado Livre, você percebe que o grande vencedor, talvez, desse último trimestre tenha sido a Amazon. De fora, né? Pesando bastante aí para as concorrentes brasileiras mesmo, né? Exatamente. E até mais um resultado que também fica um pouco escondido, porque é uma ação gringa, e enfim, a Shopee, que sumiu do mapa. Divulgou números muito ruins lá fora. A empresa, a Sea Limited, que é dona da Shopee, as ações da Sea Limited caem nesse exato momento 28% lá fora. Porque a Shopee, não só aqui no Brasil, mas também na Ásia, foi muito mal. Apresentou um péssimo desempenho. Então a gente está vendo um pouco dessa dinâmica do setor de varejo se ajustar, e aí o grande vencedor, né, os grandes vencedores, Mercado Livre e a Amazon. A Amazon a gente não vai ver, não vai sentir, não vai perceber, porque, enfim, os números globais são muito maiores do que o Brasil, mas o Mercado Livre a gente sente na pele, a gente vê o que está acontecendo. Então, fica aí um pouco dessa visão sobre o setor de varejo. E aí, se a gente for costurar, tem algumas coisas que vieram boas. Por exemplo, BTG Pactual divulgou um baita número no segundo trimestre. O banco ele foi muito bem na parte de tesouraria e conseguiu, vamos dizer, dar uma dinâmica muito positiva no segmento de wealth management, que daí engloba um monte de iniciativas. Né? Então, foi uma ação que se destacou nesse trimestre. Outra ação que se destacou, VEG. A VEG, apesar do dólar caindo, enfim, ela tem se destacado, ela tem se posicionado muito bem nessa competição global, nessa parte de indústria, e a empresa mostrou ali que realmente está acima da média. Agora, é uma ação cara, né? Coisas diferentes. É uma ação cara, mas uma empresa excelente. E a gente até já comentou aqui sobre VEG, e ela é cara, mas ela
sempre surpreende por positivo, né? Quando você acha assim, né? Já deu. Ela consegue ainda trazer números bons, né? É verdade, bem por aí. E aí, merece atenção também, e aí está dentro da nossa carteira de 10 ideias, a gente teve altos e baixos ali, claramente, nessa carteira, merece destaque as empresas do setor imobiliário, que foram muito bem. As duas que a gente tem nessa carteira, Direcional e Cyrela, apresentaram desempenhos bem fora da curva, melhores que os pares, e devem continuar progredindo ao longo desses últimos 6 meses do ano. Minha Casa Minha Vida vai muito bem. As iniciativas do governo em relação à Minha Casa Minha Vida fizeram com que boa parte, por exemplo, vamos dizer, dos ativos da Direcional passassem a se enquadrar dentro do Minha Casa Minha Vida, abrindo um espaço para eles aumentarem o volume de lançamentos para esses próximos 12 meses. Então, assim, é um case que deve continuar indo muito bem. E Cyrela também surpreendeu, né? Uma demanda muito resiliente em São Paulo, uma demanda que deve continuar crescendo à medida que o afrouxamento monetário vai acontecendo, porque, enfim, você tem muita grana que foi investida em CDBs que deve voltar para o setor imobiliário. Então, assim, são 2 casos ali que também chamaram a atenção para o lado positivo, quando a gente olha a nossa carteira ali de 10 ideias. E do lado negativo, no final das contas, vieram os resultados ali de Magalu, né? Magalu realmente patinou, o Fernando comenta mais. O resultado de SBF que frustrou, mas eu acho que houve um certo exagero do mercado no dia seguinte, ali, a divulgação dos dados, e também a própria Vale, né, que o mercado ficou mais frustrado, mas aí eu acho que tem uma questão muito mais atrelada a esses dados da China, né, que acabam sendo mais importantes até do que os números em si, porque os números da Vale foram relativamente positivos, até um baita dividendo divulgado e uma expectativa de um novo dividendo em setembro, né? Então, isso deveria sustentar o preço das ações, não está acontecendo, obviamente, porque o mercado está olhando muito mais para a questão chinesa, né? Pesa bastante, né? E aí, queria que você fizesse assim uma avaliação, né, de como foi agosto, né? A gente comentou aqui no início do mês sobre as 10 ações, mas né, acabamos tendo uma surpresa aí mais para o negativo que positivo. Você, de repente, qual a sua avaliação? De repente mudaria alguma coisa? O que você, de repente, aconselharia daqui para o finalzinho de agosto? Vamos dizer, o que resta ainda do mês. Então, Paulo, eu vou falar sobre essa ótica da carteira de 10/10, porque eu acho que é legal. Olhando a carteira, primeiro, eu vejo algumas oportunidades. Por exemplo, vale para mim uma oportunidade nesses R$60. Dado, a gente sabe que a China tem um processo cíclico claro relacionado a essa questão das commodities metálicas. Tudo bem que acabou bem o fôlego para eles investirem, mas eu acho que vale em algum momento se recupera e vai continuar entregando um baita dividendo e fazendo recompra de ações. Então, esse é vamos dizer, uma ação que eu acho que você tem que comprar recorrentemente. Não acho que vai fazer as máximas que fez ali no passado, mas é uma ação que você tem que comprar e você tem que manter no portfólio. Acho que as empresas do setor imobiliário têm gás ainda para dar, tanto Direcional quanto Cyrela. Então, são plays até que, as ações, a gente viu essa realização aí do Ibovespa, mas essas ações não estão caindo tanto assim em relação às máximas, né? Então, de certa forma, tem aí uma oportunidade. Os casos mais difíceis são mesmo Magalu e SBF. SBF, eu acho que eles precisam mostrar um pouco mais o que eles estão fazendo em termos de estratégia, especialmente em relação à Nike, né? Eles precisam dar mais detalhes. A gente tem na cabeça mais ou menos o que pode ter acontecido com a operação, mas eu acho que eles precisam deixar mais claro o que está acontecendo. Então, acho que uma aposta nesses R$9 me parece muito barato, se a gente olhar para uma dinâmica um pouco mais alongada de tempo, acho está muito descontado, então tem uma oportunidade.
E aí a Apivida também acha uma oportunidade, eles reverteram um pouco esse balanço nesse segundo trimestre, acho que vai dar uma continuidade, vai dar uma melhora, e eu só ficaria de fora de Magalu, porque eu acho que assim, uma certa dificuldade. Era uma das posições menores, né? Ela tinha underweight na nossa carteira, né? Apesar de estar lá alocada. A gente tinha uma posição pequena em Magalu frente ao resto da carteira, justamente porque era uma pegada de aposta. Mas, depois da divulgação, eu vou dizer que assim, o ponto-chave, e veio logo na virada do mês, né? Virou um mês e logo veio o resultado do Mercado Livre, ali para a gente ficou claro que o único vencedor dessa história toda foi o Mercado Livre. Ficou claro porque, nitidamente, eles ganharam market share, eles conseguiram implementar a questão da logística e, de certa forma, atropelaram as demais empresas. Tanto que o BDR entrou, né? Agora entrou, MELI 34, né? A gente assim, virou recomendação da nossa casa que na carteira 10 e 10 ainda não está, mas provavelmente é um play que deve entrar para dentro dessa carteira. Ixi, ficou um spoiler aí para a carteira de setembro. Ai, ai, ai.